Vamos apresentar agora a obra de Lucchesi, que trabalha a questão da avaliação escolar. Um dos grandes eixos de preocupação desse edital é a questão da avaliação, o papel do professor, a relação do aluno com o seu objeto de aprender, a mediação educativa necessária nesse processo. Então, alguns capítulos têm mais centralidade do que outros nessa obra. Vou apresentar o índice e, na sequência, depois o resumo para vocês. No capítulo 1, ele trabalha a avaliação da aprendizagem escolar, apontamento sobre a pedagogia do exame. Esse é um momento importante, principalmente de crítica à postura educativa da escola com relação à avaliação. Sabemos que de 1996 para cá, a LDB atual trabalha com uma avaliação cada vez mais formativa do que quantitativa. Esse momento do texto é importante porque dialoga com esse debate e propõe algumas preocupações e questões que o professor precisa refletir. Pode vir a ser questão de prova. No capítulo 2, trabalha a avaliação educacional escolar para além do autoritarismo. Essa discussão da avaliação, a relação do professor com a avaliação, a relação do aluno com a avaliação, o medo da prova, o terror ou as relações de poder que perpassam o processo avaliativo. Esse é um momento importantíssimo do texto no capítulo 2, que ele trabalha essas questões. No capítulo 3, prática educativa, do erro como fonte de castigo ao erro como fonte de virtude. O que é o ato de errar? A importância do processo de aprender do erro, que é, na verdade, um momento em que o aluno está levantando hipóteses sobre o que ele está aprendendo. O professor faz o que desse erro? É importante ler com esse olhar, esse trecho do livro, que é central na função do erro no processo de aprendizagem. No capítulo 4, avaliação do aluno a favor ou contra a democratização do ensino. O aluno, no processo de aprender, ele tem direito de aprender. Como o professor conduz essa avaliação com essa perspectiva? Então, esse capítulo é de grande centralidade no processo como um todo dessa obra. No capítulo 5, verificação ou avaliação, o que pratica a escola? Qual é o uso e função social que a escola, que a instituição escolar atual faz da avaliação? Para promover, para classificar, para segregar, para fazer o aluno avançar. São questões importantes desse momento da obra também. No capítulo seguinte, ele trabalha planejamento e avaliação na escola, articulação necessária, determinação ideológica. Então, a função da avaliação no processo de aprender, como é organizado esse processo, quais procedimentos, quais instrumentos, quais intervenções para uma avaliação cada vez mais formativa. No capítulo 7, por uma prática docente crítica e construtiva, a postura e o papel do professor ao realizar a avaliação, uma crítica e uma reflexão, uma autocrítica, o feedback que o processo de aprendizagem do aluno fornece ao professor para que o professor tenha noção do que ele mesmo precisa melhorar, precisa avançar. Então é importante que o professor olhe o aluno centrado também na metodologia que está utilizando para avaliá-la e reestruturá-la se for necessário. No capítulo 8, ele trabalha planejamento, execução e avaliação no ensino, a busca de um desejo. Então, a questão do planejamento é fundamental no processo avaliativo. Eu não avalio de qualquer forma, tem avaliação diagnóstica, tem avaliação final, quais os momentos que eu preciso organizar o processo avaliativo para saber o que o aluno já sabe, para verificar o que foi aprendido num momento, num processo vivido. Então, esse momento do capítulo também é muito importante. E o último, capítulo 9, avaliação da aprendizagem escolar, um ato amoroso. Qual a postura educativa do professor frente à avaliação, frente ao seu ato de avaliar o aluno? Então, essa é uma obra muito importante, com destaques centrais, é uma obra que pode ter muita chance de cair, porque o tema avaliação é central nesse edital. Muito cuidado e muita atenção ao lê-la. Até lá!